Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um projeto, dessa vez utilizando novamente o Arduino. Agora, dessa vez nós vamos fazer uma medição de temperatura do ambiente que você está. No meu aqui, vou falar para vocês, está muito quente. Vamos ver quanto é que ele vai medir aqui na sala que eu estou. Estou em Teresina, Piauí, né? No BR Obró. Imagina aí, um quarto. E eu não estou utilizando nem um ventilador e nem um ar-condicionado. Então vamos ver quanto ele vai medir aqui nessa sala. Então o projeto vai utilizar o Python e o Arduino. Então vamos ver. O que nós vamos precisar? Aqui vocês já estão vendo, ó. Vamos utilizar um Arduino. O meu é o Uno, o Arduino Uno. Eu vou utilizar 3 fios, né, condutores. Tá aqui o outro. Esse aqui que veio no meu kit de Arduino, mas vocês podem utilizar qualquer fio condutor, contanto que ele seja fino bastante para entrar aqui nos conectores do Arduino. E vamos utilizar o sensor, esse minúsculo sensor que eu vou botar aqui para contrastar aqui com a parede, é um minúsculo sensor LM35. Eu vou botar a referência dele aí na tela, bem em cima aqui, ó, nessa imagem, do componente, porque não dá para ver, é muito pequeno. Então eu vou colocar a imagem dele aí na tela para vocês verem como é que ele é, certo? E também um cabo, né, USB, aquele padrão antigo de impressora, ó, como é que ele é. Não sei se vai focar, mas é um padrão aí, vocês vão conseguir identificar. É o mesmo utilizado nas impressoras. E também vou utilizar também essa protoboard. Se você não tiver uma protoboard dessa, você pode fazer a soldagem direto nos pinos aqui, nos pinos do componente. Só vou dizer onde é que você vai utilizar. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma pasta, né? Dentro do diretório C, onde ficam todos os nossos projetos. Cria uma pasta Python aqui, ó. Você cria uma pasta, bota o nome dela Python. Aqui, ó. Dentro desses outros projetos anteriores, se você não viu esses projetos aqui ainda, vai lá e curta o vídeo, mas só depois desse vídeo. Então vai lá e cria de novo. Vamos criar uma pasta aqui, ó, chamado de temperatura. Dentro dessa pasta temperatura, eu vou disponibilizar também os arquivos desse projeto, temperatura, certo? O arquivo Python, temperatura, e vou colocar direitinho o esquema aí para vocês fazerem a montagem bem rápida. Vou abrir aqui esse arquivo, temperatura, ó. Aqui vamos importar algumas bibliotecas, a Matplotlib, a Matplotlib, certo? E a serial, eu vou ensinar para vocês como fazer tudo isso aí, ó. Qual é o objetivo? Nós vamos fazer a leitura através de um gráfico que vai mostrar a temperatura do ambiente em que a gente está, certo? Então o código é esse. Eu vou fechar aqui. A gente vai fazer... Então eu vou copiar todo esse arquivo, ó. Todo esse arquivo, vou fazer a cópia dele, copiar, copy. Vou fechar aqui, vou abrir o PyCharm. Se você ainda não tem o PyCharm, eu aconselho você dar uma olhada aí na descrição, vai ter um vídeo ensinando a instalar o Python, o PyCharm, e de quebra vamos instalar também um banco de dados aí, caso você queira fazer em seus projetos um banco de dados. Quando abrir aqui o PyCharm, você vai querer abrir aqui a opção Open, que é abrir uma pasta, né, um diretório para a gente fazer a criação de um arquivo Python para colocar aquele arquivo. Dentro de temperatura, não, vamos voltar aqui um diretório e vamos deixar selecionado e selecionar folder. Clique no botão selecionar folder, ele vai abrir Trace Project. Maximizar aqui para ficar melhor. Então ele abre aqui um arquivo main, eu vou fechar esse arquivo e vou deletar. Como ele está selecionado, você só aperta a tecla del. Então ele vai deletar esse arquivo. Eu não quero o meu arquivo com esse nome, então eu vou criar um novo arquivo.
vou clicar com o botão direito em cima da pasta temperatura, new, Python Files. Vou criar um arquivo Python. Então vou digitar o nome temperatura. Temperatura. Será quanto está aqui dentro dessa sala de temperatura? Vamos ver. O Python vai mostrar para a gente. Então aqui, ó, o arquivo está limpo, sem nenhum código. Então vou copiar. Como eu já copiei o arquivo aqui, eu já copiei. Ctrl C. Agora eu venho aqui no arquivo Python dentro do PyCharm e dou um Ctrl V. Pronto, copiou todo o arquivo para o arquivo temperatura.python. Aqui ele está mostrando um erro. Por quê? Vamos lá. Vamos corrigir esse erro. É porque essa biblioteca ainda não está instalada. Como é que nós vamos fazer para instalar? Aqui do lado esquerdo inferior tem um botão e um ícone de terminal. Ou você clica nele ou você aperta Alt F12. Ele vai abrir o terminal. É como se fosse o prompt de comando do seu computador. Pronto, ele já abriu na pasta, porque nós já abrimos aqui, ele já abre na pasta direto. Se você não tiver dentro dessa pasta, você vai dar um comando C, espaço, ponto, ele volta uma pasta. Se você aperta a tecla para cima, volta outra. Então aqui, ó, tá dentro do C. Se ele tiver dentro do C, como é que eu chego na pasta temperatura? Você vai digitar cd python, aperta Enter, ele já entrou na pasta Python e dá um cd temperatura. E aperta Enter. Ele já entrou dentro do diretório temperatura. Então vamos ver o que tem dentro dessa pasta temperatura. Você pode dar um comando dir. Ele vai mostrar o que tem dentro. Então temos aqui o nosso arquivo temperatura.py. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer? Agora a gente vai ter que instalar duas bibliotecas. Como é que eu instalo? Vou dar o comando pip install PySerial, que é para serial comunicar com o Arduino, e a matplotlib, que está lá em cima. Tá aqui, ó. Matplotlib. Então vamos instalar. A PySerial eu creio que eu já tenho isso, já tem. Agora a matplotlib eu não tenho ainda, ele vai fazer a instalação, download. Ele vai instalar todas as dependências, tudo que for necessário para essa biblioteca funcionar, ele vai instalar. Inclusive, aqui nós queremos que é mostrar através de um gráfico no Python a temperatura, a variação de temperatura desse ambiente, através desse componente que nós temos aqui, o LM35. Pronto. Depois de instalado, o que nós vamos fazer? Testar. Vamos dar uma olhada antes aqui no código. Então, a matplotlib. Aqui a instalação, a importação das bibliotecas necessárias, configura a porta serial como com 3, 9600. Aqui é um tempo de sleep, de espera, né? Tempo para inicialização e dá 2 segundos. O gráfico padrão vai atualizar sempre no intervalo de tempo, ele vai fazer o refresh, né? A atualização da temperatura em graus Celsius, e aqui ele finaliza o Arduino, certo? Então o que nós vamos fazer? Primeiro fazer a montagem do experimento. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos plugar o Arduino. Outra coisa, se você não tem ainda a IDE do Arduino, você pode estar instalando em Arduino IDE. Você dá um Enter e tá aqui, ó. O primeiro link, Arduino IDE, você clica.
Então você vai fazer o download. Arduino IDE. Aqui ele vai reconhecer o sistema operacional automaticamente. Se não reconhecer, você escolhe qual é o seu, clica em download e ele vai fazer o download da IDE do Arduino. Então ele vai baixar completo o arquivo. Depois que ele concluir, você clica 2 vezes e faz a instalação. Eu já tenho tudo. Você vai avançando, avançando, avançando e vai ter alguns complementos da serial. Você manda instalar e depois que instalar, aí você pode digitar Arduino e aqui vai estar Arduino IDE. Pronto, depois de aberto, aqui é a interface do Arduino IDE. O que nós vamos precisar? Vamos precisar do arquivo. Vou disponibilizar todos esses códigos aí. Ó. Aqui eu vou copiar esse código. É ele que vai fazer a leitura da temperatura através do sensor. Então vamos aqui no programa e vamos colar. Pronto. Você vai dar uma olhada no código, né? Faz a leitura do código. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a instalação do Arduino. Primeiro você conecta na USB, né? Segundo, nós vamos instalar o componente na protoboard dessa forma. Tem uma parte cortada, essa parte cortada você coloca para frente. Então você vai colocar os três pinos vão receber. O primeiro pino recebe 5 volts, o segundo recebe o analógico e o terceiro vai receber o negativo, que é o GND no Arduino. Então a sequência é essa: primeiro cabo verde, ou o seu primeiro cabo, 5 volts, o segundo, o analógico 0, lá no Arduino, e o terceiro, o GND. Aqui no Arduino, eu vou colocar o esquema aí, é muito pequeno para vocês verem, mas eu vou fazer essa instalação aqui agora. Primeiro eu vou colocar no GND, o do meio no A0, aí no Arduino, é o primeiro pino aqui, e o 5 volts aqui, que é o quarto pino. Meu quarto pino aqui do Arduino, do lado do conector de força, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Conectar o Arduino ao computador. Vamos alimentar o Arduino. Então, o Arduino já está conectado. Esse código eu vou fazer o upload para dentro da placa. Como é que eu faço isso? Eu primeiro tenho que saber se o Arduino reconheceu no computador e na IDE. Como é que eu faço isso? Você vai clicar no logotipo do Windows e vai digitar gerenciador de dispositivos. Lá dentro, você vai ver qual é a porta que o Arduino pegou. Então ele pegou, ó, a porta com 8. No meu computador pegou a com 8. No seu pode pegar com 3. Ou a com 4. Pode pegar qualquer uma. Então vamos ver aí no seu. Pode ter pego qualquer um. Então no meu aqui, ó, eu vou configurar com a com 8. Certo? Vou fechar aqui agora, como eu já sei. Então aqui, ó, Arduino já identificou com 8. Então eu vou fazer o upload desse código para dentro da placa Arduino. Ele vai gravar esse código aqui. Está fazendo a compilação de sketch, uploadando, feito. Então, dizendo ele que está tudo feito. Então vamos ver aqui, a gente já pode testar direto aqui na serial monitor do próprio IDE do Arduino. Vamos ver se ele já funcionou aqui. Depois a gente passa lá para o Python para mostrar em gráfico. Aqui ele vai mostrar a numeração. Vamos ver quantos graus aí de temperatura está aqui no momento. Quanto é que ele está medindo? Eu estou até curioso para saber. Está fazendo a leitura. E agora? 37 graus aqui dentro do quarto. 37. Será que está brincadeira? 38, ó. E tá uma variação. Ele vai fazendo a variação. 37, 38. Então tá quente, viu? E aí, será que está quente?
Tá pingando. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas tá, a temperatura tá bem elevada. Então aqui no Arduino já está funcionando. Então vou minimizar aqui e vamos agora para o código Python para saber se ele realmente vai funcionar. Aqui já saiu a marcação de erro. Significa dizer que nós já podemos testar aqui no próprio Python. Aqui agora vamos fazer a comunicação. Não vai funcionar por enquanto. Por quê? Porque nós temos que mudar a porta com. Olha aqui, ó. No código tá com 3. Vamos alterar para a nossa com, a com 8. Certo? Agora vamos fazer o teste. Ver se ele funciona. Qual é a ideia? Ele vai abrir uma janela de gráfico e vai mostrar a temperatura em gráfico aqui no próprio Python. O Python comunicando com o Arduino. Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente vai dar um comando. Opa! Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um comando Python. Você clica aqui embaixo, ó. Vai dar um comando Python e o nome do arquivo. Como é o nome do arquivo? Temperatura.py, que é a extensão do arquivo Python. Vamos dar um Enter. Vamos ver se vai funcionar. Deu erro de permissão com 8. Então vamos fazer o seguinte, é porque está em uso aqui, ó. Está em uso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar a serial daqui e vamos fazer um novo teste. Se não funcionar, a gente fecha aqui e elimina o Arduino IDE. Que bom que deu esse erro, vocês já vão vendo aí como solucionar, se apresentar com vocês. Então, vamos fechar aqui, porque ela está em uso, a serial já fechamos. Não vamos fechar o programa, vamos ver se ele vai funcionar sem o programa. Ele voltou aqui para a tela, seta para cima, repete o mesmo linha de código, linha de comando. Vamos ver se vai funcionar agora. Pronto, foi só fechar a serial lá, porque ela estava em uso, e aí, olha a temperatura. Olha como está a temperatura aqui. Vamos ver aí, olha como ficou legal. Está mostrando em gráfico. Poderia ver com vocês depois se tinha como fazer um bip sonoro quando chegasse numa temperatura, por exemplo, 38 fosse o limite. Se ele ultrapassasse 38, começasse a dar um bip. Seria legal para um ambiente controlado. Poderia solucionar alguns problemas, né, de temperatura, de alimentos. Então ele poderia dar um bip sonoro. Poderia implementar alguma coisa aí. Vocês dizem aí se vocês querem que eu dê uma implementada nesse comando. Veja aí, botem aí na descrição aí que a gente vai vendo aí as solicitações. Então olha como funcionou, ficou legal, né? Olha o gráfico. O mínimo aqui é 37 ponto alguma coisa, mas o máximo 38 graus aqui no momento. Eu tô suando mesmo, fazendo esse vídeo aqui na raça, no calor, justamente para testar, ver se o sensor. Eu vou segurar o sensor para ver se ele passa de 38. Eu vou só segurar e apertar, porque é para ele aumentar a temperatura. No momento eu estou segurando. Vamos ver se ele vai cair. Ele vai cair. Se ele fez só esfriar, que minha mão está um pouquinho suada. Ele diminuiu, porque se fosse aumentar realmente, ó, tá só caindo. Tô segurando. Agora eu vou soltar. Ver se ele vai normalizar nos 38. Vai subir. Subir. Neutralizou. Agora vai subir. Então 36. E vai subindo, porque eu já tirei a mão, agora ele vai nivelar na mesma temperatura em que ele estava sem a interferência de um corpo, né? Então tá voltando a normal, 37, 38, mais ou menos isso. Então vocês podem dar uma analisada nas configurações, salvar esse gráfico também. Ele dá uma opção aqui, o Matplotlib. Aqui, Matplotlib, né? Ele te dá algumas opções aqui. Você fazer as configurações, ó, de brilho,
tem algumas configurações que você pode estar mexendo aqui, de botão. Então você pode explorar um pouco se é essa biblioteca e aqui, ó, você bota o mouse em cima, ele já dá a temperatura ali, ó, 37, ó, já foi para 38, ó, onde eu estou colocando o mouse, ele aqui na parte de baixo, ele já vai mostrando a temperatura. Então funcionou, nosso código está funcionando, eu vou disponibilizar esse código para vocês. Então, se eu te ajudei de alguma forma, então deixe seu like e se inscreva no canal para os próximos projetos, que vão ser bem interessantes. E creio que vocês vão gostar. Então, um grande abraço e até mais, pessoal!